E aí galera, de boa? Meu nome é Isaac e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eiichiro Oda que inclusive tirou aí umas semanas aí pra descansar um pouco, porque ele estava um pouco cansado e é totalmente compreensível, mas nós estamos aí pra tentar responder as suas perguntas da melhor maneira possível em mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que vocês conhecem muito bem, onde vocês nos mandam perguntas e teorias pra gente ler aqui lá no nosso Instagram, @canal Supernovas, ou na comunidade do YouTube. A gente faz uns posts lá constantemente. E assim galera, antes de começar a responder vocês, eu queria comentar uma coisa que aconteceu essa semana. Além disso, da pausa do Oda, tivemos também a notícia que a One Piece X, a famosa OPEX, não vai mais traduzir os capítulos e nem os episódios, o que é muito triste, né? Faz parte aí da história de todo fã de One Piece, quem acompanha One Piece semanalmente. A OPEX está aqui junto com a gente, nos trazendo mangás os mais rápidos possíveis traduzidos e, cara, foi um serviço muito da hora que eles fizeram durante todo esse tempo. Eles não acabaram não, eles ainda estão lá, o site tá lá, eles vão continuar trabalhando, eles mandaram até uma mensagem lá no site, vão lá dar uma olhada para dar aquele apoio da hora, mas tá todo mundo trabalhando, todo mundo bem, e o One Piece vai continuar firme e forte, e o One Piece X vai continuar vivo aí trazendo conteúdo, o podcast deles é muito bom, e a gente só tem a agradecer toda a história deles. E aquela coisa, por onde eu vou ler, onde é que eu leio One Piece a partir de agora? Cara, tem a Manga Plus, que é o site oficial, que tem a tradução oficial, todo domingo sai por lá, então One Piece nunca vai faltar pra gente, pode ter certeza. Dito isso, sem mais delongas, depois da intro eu começo aqui a responder os comentários de vocês. O GC Lourenço falou o seguinte: e se o Barba Negra estiver atrás da fruta da Hancock, não para ele, mas sim para o antigo usuário. O antigo usuário seria reanimado pelo Moria, receberia a fruta da Hancock, e aí sim, esse alguém seria o Shebek, seria despetrificado? Um abraço. Abraço pra você, Jessa. E aqui você comentou duas coisas aqui muito interessantes, porque a gente não pode esquecer que o Barba Negra tem um interesse na fruta da Hancock, e a gente também não pode esquecer do Moria estar em posse do Barba Negra. A gente não sabe se o Moria morreu, a gente não sabe se o Barba Negra pegou a fruta do Moria e passou para algum membro do bando, até agora não vimos nada desse tipo, então é bem provável que o Moria ainda esteja vivo. E se a gente parar pra pensar, o Moria é um personagem bem longevo aqui em One Piece. E por que a gente tem que focar principalmente na Hancock? Porque a gente vê que o Barba Negra teve um encontro com o Law, mas o Law não era o principal objetivo do Barba Negra. É tanto que o Barba Negra fala que tanto faz, se fosse Law, se fosse Kid ou se fosse Luffy, ele estaria lá para pegar o Poneglyph de quem fosse que passasse por ali. E acabou que o Law teve essa sorte, né? Se é que a gente pode chamar de sorte. Então o único personagem que o Barba Negra foi propositalmente ir atrás da fruta, além do Barba Branca, claro, foi a boa Hancock. Então é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, e é provavelmente um objetivo que ele não largou mão. O Barba Negra ainda tem esse objetivo, ele não largaria assim do nada. Então pra que ele quer essa fruta? É pra ele? É pra alguém? A gente vê que ele tá dando muitas frutas pro seu bando, mas ter essa fruta pra posse dele também seria muito interessante. E é claro, tem vários memes dele usando essa fruta, porque não combinaria muito ele fazendo melo como a Hancock faz. Mas sim, cara, eu gosto dessa teoria do Shebek petrificado, seria bem interessante. Vai que ele tá em algum lugar ali na ilha de Hashinozo, sei lá, no subterrâneo de Hashinozo escondido, seria bem interessante. E o Nimbus Gamer falou o seguinte: salve Supernovas, essa é a minha teoria. Será que essa transformação dos Gorosei na verdade são suas verdadeiras formas e as suas Akuma no Mi são as Hito Hito no Mi, fruta do humano, modelo Saturn, por exemplo? Isso faria com que ficasse mais fácil o gerenciamento do mundo como diretores aos olhos dos humanos. Acredito ainda que no passado a raça dessas criaturas estavam em constante guerra com o século perdido, ao ponto de ser desenvolvida as armas ancestrais para aniquilar boa parte dessas criaturas. Tendo isso em vista, os últimos 6 monstros, Gorosei e Imu, bolaram um plano com alguns humanos para aplicar um golpe de estado contra o reino antigo, com o acordo de que esses humanos pudessem ter uma vida de superiores, se tornando dragões celestiais e tendo esses monstros como gerenciadores do novo mundo. Cara, que teoria fantástica, eu nunca tinha visto alguém falando sobre isso, porque aqui no canal a gente evita ver conteúdo de outros criadores de conteúdo, como Bruno Bandeira, Mangaka, Chapéu de Palha, que são excelentes. A gente é muito fã do trabalho deles, mas por a gente não acabar se influenciando, a gente não vê, então a gente não sabe se eles fizeram um vídeo sobre isso. Mas cara, que teoria boa. Esse lance deles serem criaturas e não humanos e comerem a Hito Hito no Mi seria muito revelador. Por isso que o Oda, quando a forma monstruosa deles foi revelada, o Oda fez questão de não colocar o nome das frutas, porque geralmente quando a Zoan é despertada ou mostrada, o Oda coloca lá no cantinho da página o nome da fruta, e aqui dos Gorosei isso não aconteceu. Isso poderia significar que o Oda está escondendo algo, e esse algo pode ser isso, que na verdade eles são monstros e não humanos.
E alguns dos humanos acabaram se aliando com esses monstros, e esses monstros, como recompensa, tornaram esses humanos dragões celestiais e protegem esses humanos durante todo esse período de tempo. Cara, que teoria boa, nunca parei pra pensar nisso e eu gostei muito. No fim das contas, os demônios são realmente eles, os monstros. E eles acabaram deturpando essa lógica, alterando e chamando os de monstros, que é completamente o oposto. E ainda sobre os Gorosei, o Vlore disse o seguinte: Oi povo, eu vou falar um negócio que tava pensando. Não sei se já falaram disso porque faz um tempo que não consigo assistir o vídeo de vocês, mas eu tava pensando que os Gorosei são clones do Imu, assim como os Vegapunk. O que vocês acham? Outra coisa muito interessante. Aqui o Vegapunk tem alguns satélites, que são parte dele. Eles não pensam como o Vegapunk, eles não têm a mesma atitude de Vegapunk, até um deles, que é York, traiu o próprio Vegapunk, o Stella, que é o principal. Então mesmo sendo clones de Vegapunk, mesmo sendo ramificações de Vegapunk, eles são Vegapunk. Isso poderia funcionar da mesma lógica com o Imu e os Gorosei. Será que os Gorosei também são o Imu? E por isso que naquela página onde o Sabo está, lá na Sala do Trono, todos eles parecem tão semelhantes, até o Imu está em forma de sombra? Isso poderia responder muito bem essa teoria, e faz muito sentido na minha opinião. Afinal, o próprio Vegapunk diz que toda a tecnologia de Egghead vem do século perdido, e esses seres estão vivos desde o século perdido. Então, uma coisa liga a outra, e a outra teoria aqui muito boa. Caramba, vocês estavam inspirados, hein, quando mandaram isso aqui pra gente. Eu tô, sinceramente, estou impressionado. Eu nunca pensei em nenhuma dessas duas teorias. E o Idonato lançou a braba dizendo aqui: salve supernovas. Então, manos, vocês acham que o sinal do Vegapunk que está transmitindo mensagem para o mundo todo, enquanto todos acreditam que está sendo transmitida de Egghead, na verdade está na Lua? Essa seria a entrada perfeita para Enel no anime. Indo mais longe, poderia até ocorrer um encontro entre ele e o Gorosei São Marcos e Tsumade na tentativa de voar até a Lua. Me dizem aí se eu viajei ou se faz sentido. A lógica aqui é o seguinte: essa transmissão pode também estar pegando lá na Lua. Dá pra imaginar que isso pode estar acontecendo também. É claro que a gente não sabe como é que funciona essa parte científica no mundo do One Piece, essa parte física. E é claro, a gente tem que parar pra pensar que o Enel foi pra Lua com uma arca. E a gente sabe que a distância da Lua pra Terra é muito grande. Eu acho que ele levaria algum tempo pra chegar ali na Lua, pelo menos alguns meses. Então nessa parte sobre se tá chegando na Lua esse sinal, a gente tem que conversar com Oda sobre isso. E se isso se confirmar, isso poderia responder o motivo do Enel ter algum interesse de voltar para a Terra. Afinal, ele sabe de alguma coisa do século perdido por causa das imagens, das figuras que ele viu por lá. Ele sabe provavelmente da existência das armas ancestrais, e nós estamos entrando nos arcos das armas ancestrais. Daqui a pouco o Barba Negra fica sabendo da existência da Pluton, então seria muito importante alguém que tem essa sabedoria participar da história. No caso seria o Enel. Então ele receber esse sinal poderia ser uma das respostas, poderia ser um dos motivos que fizesse com que ele tivesse interesse de voltar para o Mar Azul. Afinal, não tem como ele saber o que está acontecendo aqui na Terra, né? Como é que ele vai saber? O jornal não chega lá. Talvez a transmissão chegue. E aquela coisa, cara, o sonho do Enel voltar pra obra nunca vai acabar. Mas vocês assistem One Piece e sabem muito bem que o sonho dos homens nunca tem fim. Então aqui no canal a gente só vai parar de falar do Enel quando a obra acabar. E se ele não tiver aparecido até lá, aí, cara, aí os sonhos dos homens tem fim sim, cara. Aí os sonhos dos homens acaba de vez. Mas brincadeiras à parte aqui, o Luiz Henrique disse aqui: E aí, supernovas, beleza? Então, vocês acham que a fraqueza dos Gorosei é o quê? O Luffy vai ter um novo Gear para derrotar em Musamar? E quem vocês apostam na batalha de Teach e Shanks? Obrigado por me responderem, se verem meu comentário. Cara, a gente vê todos os comentários aqui de vocês. Eu só queria comentar uma coisinha com vocês sobre o tamanho da teoria que vocês mandam, o tamanho da pergunta que vocês mandam. Porque se for algo muito longo, não dá pra colocar em vídeo, porque aí tira o espaço de outras perguntas da galera. Então, quanto mais condensada e direta, melhor fica pra gente colocar aqui no vídeo. Porque se ficar muito longo, acaba prejudicando um pouco o ritmo desse quadro. Mas nós lemos tudo que vocês mandam. Sobre isso, cara, a gente vem comentando sobre essa possível fraqueza dos Gorosei, e como a gente viu, todos os golpes não estão adiantando. Lá em Wano nos foi introduzido o Ryo, que na verdade não foi uma introdução. A gente viu que o Zoro derrotou o Mr. One usando o Ryo, que na verdade é o Haki avançado, é outro nome que eles dão em Wano, mas aqui o Oda trouxe de volta para poder justificar uma maneira do Luffy derrotar o Kaido, né? Porque o Kaido tinha uma pele difícil de penetrar e precisou do Ryo para poder ultrapassar essa barreira. Então da mesma forma funcionaria aqui. Aqui aparentemente o Ryo também não funciona, então possivelmente o Luffy precisa de uma nova maneira de derrotar esses Gorosei. E a gente vem falando aqui sobre um Haki 2.0, sobre a determinação ser muito importante na influência, e quem sabe até um Haki do Rei mais poderoso. E sobre quem a gente aposta na batalha de Teach e Shanks? Cara, a gente sabe muito bem que o Barba Negra fez um ferimento no Shanks, e o Shanks não estava despreparado nem nada do tipo. O próprio
Shanks fala que foi algo que aconteceu mesmo sem o Barba Negra trapacear. Então o Barba Negra é um cara muito forte, mesmo que não aparenta muito ser. Mas o ponto é o seguinte, é nos vendido como leitores que o Shanks é um dos caras mais poderosos da obra e que o Barba Negra está se desenvolvendo. Então a aposta que eu fico aqui é no Shanks. A aposta aqui é o Shanks, mas o Teach é um dos vilões principais da obra e em algum momento eu não duvido que ele tire o Shanks de combate lá pro fim do mangá. E o próximo comentário aqui é do Miguel Paiva, ele disse o seguinte: salve Supernova, sou da Paraíba e muito fã de One Piece. Salve aí pra Paraíba, mano. Queria saber a opinião de vocês sobre duas coisas. Primeira, se o Luffy chegará ao ponto de criar armas e equipamentos de borracha de propósito, e se sim, se ele vai copiar a técnica de Kizaru e criar clones perfeitos de borracha do cabelo dele igual Sun Wukong. Segundo, se vocês acham que ainda vai ter alguma grande combinação, e sempre tive uma sensação de que o Franky vai ser um Simon de Gurren Lagann e pilotar o robô Pluton usando o Sunny, usando o Franky Shogun. E se as armas ancestrais forem usadas todas juntas, seria assim. E aqui embaixo ele comenta como seria mais ou menos essas armas ancestrais trabalhando juntos. E assim, cara, primeiramente que eu gostei muito dessa comparação com o Tengen Toppa Gurren Lagann, usando o Simon de exemplo, que ele acaba pilotando aqueles robôs gigantes que tem em Gurren Lagann, que é muito da hora esse anime, inclusive se você não viu, é um dos melhores animes que eu vi na minha vida. Talvez eu esteja exagerando, todo mundo tem seus animes favoritos, né? Mas eu gostei muito, e o Franky sempre teve essa parada, né, de combinação, combinar os próprios Mugiwaras. Tem aquela cena muito engraçada lá de Thriller Bark, que a Robin se recusa a participar da combinação, e tem todo aquele lance do Franky, da história dele, que ele queimou a planta da Pluton, e o que poderia abrir um contexto diferente, já que se existe uma planta da Pluton, outra Pluton poderia ser criada, e se ele tem a planta do Pluton, pelo menos na cabeça dele memorizado, ele poderia fazer modificações nessa arma, ou até fazer uma nova, combatendo, por exemplo, o Barba Negra, que vai pegar uma Pluton lá em um ano, possivelmente. Afinal, o Caribou vai contar sobre essa informação para ele. E sobre o Luffy, que é esse primeiro ponto que você falou, cara, eu gosto muito do Gear 5 no sentido criativo, que o Oda acaba criando pra esse personagem. Aqui no último capítulo ele fez tipo um taco de beisebol, a gente viu ele fazendo tipo um óculos em capítulos passados contra o Rob Lucy. Então assim, é um limite criativo além do normal. Mas eu acredito que não vai fugir tanto disso, ele só vai conseguir mesmo manipular o que está em volta dele. Eu acho que ele não vai conseguir criar algo muito fora da realidade. Eu acho que isso seria um poder muito absurdo pra se dar pro Luffy. E já tá absurdo, vamos combinar aqui, né? Mas eu acredito sim que tem alguma evolução do Gear 5, afinal falta alguns arcos aí pra acabar, e anime funciona assim, cara, principalmente anime shonen, sempre tem uma evolução nova a cada arco, e tá aí Hunter vs Hunter, tá aí Yu Yu Hakusho, tá aí Dragon Ball, tá aí Bleach, tá aí Naruto, todos esses animes aí que não me deixam mentir. Então eu acredito sim que tem algum tipo de evolução aí com o Luffy, inclusive nesse arco mesmo, em Egghead no anime, a gente viu que o Luffy ficou com a forma vermelha, né, do Gear 5, que é uma forma furiosa dele. Então quem sabe a gente tem uma forma furiosa que ele fica feliz, todo alegre, e a gente tem meio que uma forma raivosa dele, uma forma berserker, que ele fique todo vermelho como a gente viu aí nesse episódio, quem sabe. Aqui sou eu viajando, tá? Aqui é viajando, e aqui eu não tô falando nada com embasamento, é só uma teoria mesmo. Mas sim, como é um anime shonen, pode muito bem ter aí uma nova evolução do Gear 5. Continuando, o Enzo Lima disse o seguinte: salve amigos, na paz? Cara, aqui tá tudo tranquilo. Galera, uma dúvida que me surgiu em One Piece é porque o governo e a marinha ficam dando palco pros novos piratas e elevando a moral deles no mundo, com as recompensas, nomeando novos Yonkous e tudo mais. Como não tem nenhum caçador de recompensas relevantes no mundo do One Piece, será que faz sentido a marinha fazer isso? Não seria um tiro no pé? Tamo junto, forte abraço. E cara, eu sempre comento sobre isso aqui no canal. Qual o sentido do governo ficar aumentando a recompensa dos piratas se não existe nenhum caçador de recompensa à altura? Quando o Mihawk apareceu em One Piece pela primeira vez, eu até pensei que ele poderia ser um desses caçadores de recompensa mega poderosos que caçava piratas, porque nele ele apareceu caçando o Don Krieg, que é um dos caras mais cabulosos ali do East Blue, mas no final das contas ele era um corsário. E assim, a partir do momento que a marinha fica elevando a recompensa desses piratas, só eleva a moral deles, só eleva o nível que eles estão de fama. Então eu acho isso meio contraditório, eu também não gosto tanto, mas tem que levar em consideração que não é só o governo, não é só a marinha que faz isso. Inclusive eles conseguem manipular algumas informações, como a gente viu recentemente com os Gorosei querendo mudar a foto do cartaz do Luffy, que era uma foto do Gear 5, eles queriam mudar para uma foto normal do Luffy. Os próprios Yonkous, por exemplo, os 4 Imperadores dos Mares, eu acho que eles apareceram de forma natural. Eles foram nomeados assim pela população, pelos jornais, porque realmente eles dominavam durante todo um período de tempo. Eu acredito, por exemplo, que o Shebek não era um Yonkou, porque não tinha outros 3 piratas à altura dele naquela época. E os Yonkous surgiram depois disso, que ganharam essa fama. A mesma coisa acontece com o
Gonkou, que foi uma coisa que o Morgans, o jornalista, inventou. Então é uma mistura, cara. Às vezes tem a marinha que aumenta a recompensa de propósito e também tem a população e os jornalistas, o Morgans, que cria essas alcunhas, que cria essas novas ramificações de piratas e acaba criando essa fama no mundo. Então meio que foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, não foi uma coisa que o governo mundial junto com a marinha acabou forçando. Mas é uma coisa muito interessante de se pensar, eu queria muito que tivesse vários caçadores de recompensa tipo nível Mihawk para caçar esses Yonkous, mas infelizmente não tem e seria bem complicado de ter, né? E galera, é com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, que isso ajuda demais aqui a gente, vocês não tem ideia. Segue a gente lá no @canal Supernovas no Instagram para fazer as próximas perguntas que vai acontecer aí nas próximas semanas, porque vocês sabem, 3 semanas sem One Piece, devido ao Oda querer cuidar da saúde dele, totalmente compreensível, o Oda tem que fazer isso com mais frequência inclusive. Então nesse período aí de 3 semanas a gente conta com vocês para participarem aqui do canal, para a gente continuar tendo conteúdo por aqui. Desde já, obrigado, valeu e até a próxima.